Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa disciplina, né? Estamos finalizando, né? Estamos nas últimas aulas, né? Então vamos lá aqui a nosso slide. Vamos ver o que nós temos para hoje. Tá, então nós estamos aí no slide 8, né? Nessa segunda fase aí do segundo bimestre. A gente vai dar sequência aí ao processo de tratamento de efluente e nessa aula a gente vai falar um pouquinho das técnicas de clareamento da água, da qualidade da água, ok? Vamos colocar aqui no modo de apresentação, né? Fica melhor. Ok, né? Vamos aí para o próximo slide. Bem, como eu falei, né? A gente vai falar um pouquinho desse processo de tratamento. E aí, de forma geral, né, nós temos aí esse tratamento convencional, né? Que ele tem a função, né? Por exemplo, de clarear a água, né? De trabalhar a questão da clarificação, da filtração, da desinfecção, ok? Nesse processo, a gente usa algumas técnicas, né? Que a gente fala de coagulação, floculação e seguido, né, da sedimentação, que é a decantação, flotação, ok? Então, a gente vai ver é, um pouco de como funciona esse processo, ok? Então, esse método, né, do clareamento, né, que envolve aí alguns processos físicos, ele é, digamos assim, um processo químico, tá? Um método de tratamento químico, porque ele vai, a gente vai usar, né, a gente vai aí utilizar alguns produtos químicos, né? Então, esse método de tratamento químico é o tratamento no qual a remoção de materiais, né, seja lá nutriente, matéria orgânica, né, ela ocorre pela adição de produtos químicos, né? A gente vai ver quais são os produtos mais usuais, né, na estação de tratamento para remover aí esses materiais. E aí, com isso, vai ocorrer, né, uma reação química, né? Por isso que é um processo químico, para ele poder, por exemplo, adsorver, né, formar os flocos, né, ou desinfectar, eliminar aí os patógenos, né, bactérias, vírus da água, ok? E aí, com isso, né, alguns tipos de níveis, por exemplo, podemos dizer assim, níveis de tratamento de água, eles são aplicados a alguns processos, né? Algumas forças, digamos, físicas, né? Como, por exemplo, a questão da flotação, da decantação, sedimentação, né? Daqueles tanques, né, onde vai ocorrer o processo, ok? Vamos lá, da sequência. Aqui, para a gente ter uma ideia, né, uma imagem aérea aí de uma estação de tratamento, é onde tem essas várias unidades, né? Por exemplo, onde é feita a clarificação, onde é colocado os coagulantes, né? Aí depois vem um sistema onde vai ocorrer a floculação, aí vai ter onde vai outra unidade, né? Onde vai passar pelo processo de decantação, sedimentação, né? Então aí tem todo uma dinâmica, né? Nesse processo de tratamento, né? Aqui é uma estação, aí aqui na cidade de Altos, né, de Boa Vista, em São Paulo, onde tem também essas divisões, né? Por exemplo, aqui logo abaixo nós podemos observar a entrada desse efluente, né? O efluente está bruto, ou pode ser o esgoto, né? Aí ele vai passar por um processo aqui de floculação, onde vai ser adicionado aí os coagulantes, vai ter uma unidade onde vai ser feita a decantação, aí vai ter filtro, e vai ter o restante das unidades, ok? Aqui tem, digamos assim, um desenho, né, um fluxograma, de uma estação de tratamento convencional, tá? É, tem diversos modelos, diversos desenhos, né? A gente pode encontrar. Eu trouxe aqui, digamos assim, esse convencional, esse mais geralzão, mas o desenho, o layout dessa estação de tratamento de esgoto, ela vai variar muito com o tipo de efluente, né? Por exemplo, um efluente do matadouro, efluente de uma indústria de tinta, de um laticínio, né? E outros, né? Então, esses efluentes vão variar, ok? Então, de forma geral, aí, né, digamos de forma convencional, nós temos aí a entrada de efluente, onde geralmente tem logo uma unidade preliminar aqui de tratamento, que é o gradeamento, tem a caixa, né, que vai reter aquele material maior, né, a gente fala de desarenador, caixa de areia,
pode ter também uma caixa de gordura, como eu falei, vai depender do tipo de efluente. Aí vai ter aqui, digamos, um medidor de vazão, um controlador dessa vazão, né? Geralmente, né, um vertedor ou uma calha Paschal mesmo, né? E aí um tanque que vai receber esse material, né? Que ele vai, digamos, equalizar, vai reduzir a velocidade do efluente para entrar, digamos, no floculador. A partir do momento que essa água, esse efluente, essa água bruta entra no floculador, aí é o momento que vai ser adicionado os produtos químicos, tá? Aqui, por exemplo, nós temos aqui um tanque, né? A gente geralmente fala de tina, tá? A gente vai falar mais lá na frente, aonde vai ser feita aqui essa dosagem e a partir daí vai ser lançada no floculador, aonde vai ocorrer o processo, digamos assim, de desagregação dos colóides, que é o material que está em minúsculas partículas, né? Partículas micros, nano, né? Muito pequeno, né? Que ela vai desagregar e aí ela vai começar a formar os flocos. Aí, no outro, digamos, no outro tanque, na outra unidade, é feita aí, digamos, a decantação desse material, né? E é recolhida aqui para leite de secagem, o lodo, né? Material sólido, e aí segue outros processos de tratamento. E aí a água, né, que já foi tratada, ela é devolvida ao corpo receptor. Claro que para ela ser devolvida, ela precisa se fazer uma análise dos parâmetros, né? Por exemplo, da turbidez, do DBO, né, pH e outros parâmetros exigidos na legislação do CONAMA, na legislação vigente daquele município, né, do estado onde estiver lá a estação de tratamento. Então, okay? Então, esse é o desenho convencional, né? Para a gente ter uma ideia de como funciona o processo. Então, aí o tratamento, né, desse efluente para se clarear, né, ela tem diversos objetivos aí, né? Um deles é tratar essa água, né? Então, essa água tem que estar de qualidade para ela ser descartada aí para o corpo receptor, né? Também atender a legislação, tem diversos parâmetros lá no CONAMA 430 e o 357, né, que regula de forma federal, né, os parâmetros. No entanto, pode ter as legislações estaduais, a municipal, que deve ser obedecida. Né? Entre eles, aí nós temos principalmente essa turbidez, né, que seria a quantidade de sedimentos que tem na água, ela tem um limite aí, né, de acordo com a classe de água. Por exemplo, na classe 1 das águas doce, é permissível aí no mínimo aí 40 UNT. Aí se for para a classe 2, para 100. Então a gente vai ter que consultar a legislação e também saber aonde está sendo lançado aquele efluente, né, em qual classe de água, ok? Então essa cor, né, da água ela tem que estar uma cor verdadeira e aparente, né? No CONAMA 420, 430, ele não amarra esse limite, né? Mas no CONAMA 357 ele está amarrando lá 75, né? E essa substância ela tem que estar livre de odor, de sabor, né? Também esse efluente tem que estar livre de micro-organismos, de águas, plânctons, que possam, digamos, favorecer o crescimento dele no corpo receptor. Os precipitados químicos também, né? Nós temos lá no CONAMA, né, diversos limites mínimos, né, que são aceitáveis, né? Então a gente tem que consultar também. E aí a parte de fosfato, nutriente, né, também tem um limite determinado no CONAMA, mas o ideal é que ele esteja o mínimo possível para que ele não possa ocasionar nenhum dano aí ao corpo receptor, ao rio, né, onde está recebendo o efluente, né? Então, os objetivos daí são amplos, né, e são fundamentais para se manter aí o equilíbrio ambiental, o corpo receptor, a vida aquática, né, aí de forma desejada, de forma que não ocasioне desequilíbrio. Tá bom? E aqui a gente vai definir alguns termos, né, para a gente ter uma leitura, para a gente entender bem o processo, né, que a gente vai falar, digamos, desses produtos químicos que a gente falou, né, que na verdade, digamos assim, são os reagentes, né, utilizados aí no processo. Que nós temos, digamos assim, três categorias, né, podemos dizer assim, que seriam os coagulantes, os alcalinizantes e os coadjuvantes. Tá? Então, o que seria esses coagulantes, né? Então, geralmente é o mais usual, né, para o processo de tratamento da água, né? Eles são aqueles compostos, geralmente compostos de ferro e alumínio, tá? E são os produtos químicos que têm essa composição, né?
Então, eles são o produto que vai produzir, digamos assim, os colóides, os hidróxicos, aquela parte gelatinosa que a gente observa na estação de tratamento, aqueles flocos, né? Que ela vai, digamos, separar da água, né? A gente fala de insolúveis. E aí ela vai englobar essas impurezas, digamos, o ferro que tiver excesso lá, ou digamos o nitrogênio, fósforo, ou outro material, né? Que está lá em tamanho bem reduzido, então ela vai formar esses flocos e aí vai ser possível a gente fazer a coleta, fazer a retirada aí desse material, né? Então aí tem diversos coagulantes aí no mercado, né? E aí que podem ser usados aí no processo de tratamento. E o outro, né, é chamado de alcalinizante, né, uma outra categoria, né? Ele tem, digamos, o objetivo principalmente de verificar a questão da água, se ela está alcalina, se ela está ácida, né? E aí a gente precisa corrigir esse pH para ele poder ser lançado no corpo receptor, né? Tem que lembrar, né? O pH é um parâmetro fundamental, né? Se ele estiver fora do parâmetro, fora do limite, ele pode trazer diversos prejuízos aí pro corpo receptor. Então, antes de ser lançado no sistema, há essa necessidade de fazer essa correção. Aí nós temos alguns aqui, até esse tema, a gente vai ter outros slides, a gente vai apresentar melhor, né, esses alcalinizantes, né, que serve basicamente ali para corrigir o pH, tá? Aí nós temos aí a cal, né, a cal viva, o cal virgem, né, que a gente fala, que é o próprio óxido de cálcio, né? A gente vai mostrar lá a fórmula direitinho, porque é importante a gente saber, né, a fórmula, porque na hora que a gente for adquirir, a gente vai olhar lá a embalagem, tem algumas informações que são pertinentes para a gente poder adquirir, tá? Aí temos a hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, a própria soda cáustica, carbonato de sódio e barrilha, né? Que na verdade, o carbonato de sódio é o que a gente fala de barrilha aí no comércio, ok? Tem alguns. Aí é claro que vai depender aí do tipo de efluente que a gente tem, né? Se, por exemplo, tem efluentes que são muito ácidos, né? Então a gente vai precisar de um certo produto, digamos, para reduzir essa acidez. Ou se ele for muito básico ou alcalino, né? A gente precisa reduzir a alcalinidade, né? A próxima a neutro, né? Que seria 7, né? E a gente vai usar outro produto, tá? Aí nós temos um outro produto, outro material aqui também, né, que são os coadjuvantes, né? Então esse material, né, ele tem diversas funções aí, né? Digamos que eu quero aumentar o tamanho do floco da água. Eu quero remover materiais que são muito densos, ou seja, materiais pesados, né, que são mais difíceis de formar os flocos. Então, eu vou usar esses materiais. Né? Aí temos alguns, né? Argila, sílica e polieletrolíticos, tá? Então, são materiais que são os reagentes nesses produtos químicos, né? Quando nós estivermos nos referindo em relação aos produtos químicos, nós estamos falando dessas categorias aqui, tá? Coagulantes, alcalinizantes e coadjuvantes, ok? Vamos lá da sequência. Então, a função dele, a gente basicamente já até falou um pouquinho, né, em outros slides, aqui é só para reforçar, né? Então, esse coagulante, ele vai desestabilizar, né, aquele material, né, aquele nutriente, ele vai, tipo, quebrar ele, e aí vai facilitar para que ele se agregue, né, a um material, ele forme um colóide, né? E aí, com isso, vai facilitar a remoção. Tá? Então, aí, principalmente para ocorrer esse processo, a gente já falou, né, são materiais, produtos químicos compostos principalmente de cátions, né, de alumínio e de ferro, né? E também essa questão aí da qualidade do coagulante, ele é fundamental. Quando eu falo em qualidade, por exemplo, lá, se eu tiver sulfato de ferro a, por exemplo, a 90%, né? 90% de material, podemos dizer, 90% do material puro, né? Então, digamos que 10% tem outros materiais. Então, eu vou ter que olhar lá se é 30, se é 50, se é 90%, né? É também o local onde é produzido, né? Fundamental, né? E aí, se ele vai ter realmente esse poder de reagir com
álcali, né? Produzido por hidróxido, ou seja, com material alcalino, né? Então, eles também vão ter a capacidade de neutralizar as cargas, né, que são positivas, né, que são o alumínio, o ferro, ele é composto por carga positiva, né? O alumínio geralmente é carga mais 13, o ferro varia 2, 3, né? Então, aí ele vai ter esse poder de neutralizar as cargas negativas, né? Que seria as bases, né? Então, esse coagulante também ele tem essa característica aí para a gente adquirir esse produto, tá? Em relação ao custo e também se esse material é compatível com o pH, né? Como aquilo que eu falei no slide anterior. Imagine que a água tá muito ácida, então eu não vou colocar lá um material ácido para que ele possa, digamos, diminuir a acidez. Então, de acordo com o meu pH, eu vou adquirir o meu coagulante, tá? E também um outro processo importante, né, no processo é em relação ao dispositivo que a gente tem, a minha estrutura, né? Como é o meu dispositivo da mistura lá do floculante para ele poder ocorrer esse processo, né? Como é o meu misturador? Né? Ele é lento, ele é rápido? Qual é a minha estrutura, né? E também isso vai ser levado em conta, tá? Lá no decorrer do slide, a gente vai conversar mais, a gente vai estar explicando melhor para vocês alguns termos que a gente está colocando aqui inicialmente, tá? Então, aqui nós temos os coagulantes, tá? Aquilo que eu falei, né? É interessante saber, por exemplo, a fórmula dele. Quando a gente for adquirir, né? É importante a gente saber as fórmulas químicas desses coagulantes, né? Por exemplo, sulfato de ferro, ele tem essa fórmula aqui de alumínio mais 2, enxofre, oxigênio 4, né? 3 aqui, né? Então, tem essa fórmula bem específica aqui, né? Esse é o mais usual, né? O sulfato de alumínio. Ele é recomendado para aquela faixa de pH entre 5 a 8. Por exemplo, se o pH tiver, por exemplo, 4, então não é adequado usar esse sulfato de alumínio, tá? Mas se eu não tiver outro material, eu vou ter que fazer com que o meu pH do meu efluente ele fique nessa faixa, né? Então, esse sulfato de alumínio, ele é o mais usual, o mais comercial, porque ele é mais fácil de transportar, né? O custo dele é mais baixo, né? Então, ele é o mais usual nas estações de tratamento. Até porque ele tem uma ampla aplicação no processo de clareamento da água, né? Pelo seu tipo de efluente, né? Aí nós temos aqui o sulfato ferroso, né? No caso, sulfato ferroso clorado, aí nós temos aqui a fórmula, tá? Aí, então, no caso, ele é recomendável para efluentes que tiverem um pH acima de 4, né? Então, significa dizer que eles são. A vantagem dele é que eles apresentam um uso, né, numa água que tenha pH baixo, né? Então, essa daí é uma vantagem, porque eu não preciso basicamente fazer a correção, que geralmente esses efluentes lá vêm nessa faixa de pH. No entanto, é um produto caro. A sulfato de ferro, né? No caso, sulfato ferroso, nós temos aqui a fórmula, né? Vocês percebam, né? Sulfato aqui, SO4, né? Tem a principal formulação dele. Aí ele já é um pH, digamos assim, mais alcalino, né? Acima de 7. O pH dele aqui está entre 8,5 a 11. E aí, no caso, eles são recomendáveis aqueles efluentes que têm pH alto. Ok? Estão entendendo? Aí temos o sulfato de ferro, né? Que ele está numa faixa aqui de 5 a 11, né? Uma faixa bem ampla, né? Bem interessante, né? E elas são altamente coloridas ou ácidas, né? Então elas contribuem bastante aí para o tratamento, né? Só que o valor dele, o valor, né, desse produto é bem alto, bem caro. Aí temos o cloreto de ferro, cloreto férrico, né? Aí perceba, né, que ele não tem o sulfato, ou seja, ele é um produto já mais ácido, né? Apesar de aqui ser um sal aqui. Aí a faixa dele também é bem grande, né? E aí ele tem o poder de formar flocos maiores, amplos, né? Intervalos maiores de pH. E aluminato de sódio, né? Então seria para aquelas efluentes, né? Que são consideradas ácidas, né? Abaixo de 6, abaixo de 7 no caso. Nesse caso aqui, abaixo de 6,
então é recomendado esse material. Aí também é empregado junto com o cal, né? Justamente para abrandar aí essa questão dessa acidez. Então, esses são os materiais mais usual, chamado de coagulantes, ok? Aqui nós temos uma média, né? A literatura ela traz já para a gente alguma média para a gente estar usando no nosso estação de tratamento, né? Então já tem uma média do uso desse material. Caso a gente não, digamos assim, não disponha do equipamento de teste, né? Como o JAR teste, que a gente vai ver logo mais, a gente pode usar aqui uma média, né? Desse material aí na estação, né? Por exemplo, eu posso usar de 5 a 100 miligramas por litro, né? Por exemplo, se eu tiver lá uma estação com 10 mil litros de água, eu faço a minha regra de 3. Se 5 miligramas eu usei 1 litro, que 1 litro né? Se eu transformar aí para metro, eu vou multiplicar por 1.000, né? Aí se eu tiver, digamos, 5.000 litros de água, quanto eu vou usar? Tá, então eu já tenho essa média por sulfato de alumínio, cloreto de ferro, sulfato de ferroso, alguns coagulantes orgânicos, né, catiônicos, e cloreto de pó de alumínio, tá? No mercado, ele está disponível em forma sólida e em forma líquida, né? Então, a gente vai analisar aquela questão da eficiência, da pureza, né? Ver qual é o mais vantagem, ok? Aí, se a gente adicionar um valor de, por exemplo, alto de sulfato de alumínio, pode ser que a gente ultrapasse o limite, né? Que é, no caso, do limite do CONAMA, né? Que é 250 miligramas por litro, né? Aí, nesse caso, vai ser necessário usar um outro produto, como o próprio cal, né? Para que desestabilize, né? Reduza esse quantitativo, ok? Aqui trouxe algumas imagens, né? Para facilitar, né? A nossa visão, né, em relação ao material, né, digamos, o sulfato de alumínio, ele é um material, digamos, parecido com calcário, com óxido de cálcio, né? Ele é branquinho, né? Só que também outros materiais, né? Por exemplo, o próprio calcário, ele tem a mesma cor, né? De quase o mesmo processo, né? Então a gente vai ter que ler a embalagem, ver as informações que tem para poder adquirir. Cloreto de ferro, eu trouxe aqui essa cor aqui meio preto, né? Meio escuro mesmo, mas há muitas cores, né? Vai depender desse quantitativo do ferro, né? Então, a gente pode encontrar em folhas variáveis, inclusive dessa cor. O sulfato ferroso também, aí tem diversas cores, eu trouxe uma aqui, né? Que ela pode ser meio azulado também, né? Só para a gente perceber, né? Que pela visualização é meio difícil a gente dizer se aquele material é sulfato de alumínio, é calcário, é outro material, né? Já que as cores elas diferenciam bastante. Mas a gente, para a gente ter uma ideia, né, de como a gente vai adquirir esse material. Geralmente esse material, né, se a gente for usar em piscina, né, a gente encontra aí em lojas especializadas de piscina, né. Tem lá uma diversidade de materiais, de produtos, né, de reagentes para ser utilizado no tratamento. Tá ok? Tudo bem? Vamos dar sequência. Aqui seria aqueles alcalinizantes, ou seja, para que servem os alcalinizantes? Para fazer a correção aí entre eles do pH, né? Então aí eles são usados, né, para verificar aí a questão da alcalinidade, né? Se eles estão ácidos, se eles estão neutro ou básico, né? E aí também eles podem ajudar aí a promover uma boa floculação, né? Para poder aumentar a eficiência do tratamento. Entre eles, né, que a gente já citou, né, a gente só está repetindo aqui, nós temos aqui o óxido de cálcio, que é esse Calvision, né, que tem a fórmula aqui, né, óxido de cálcio, que é o cálcio e o oxigênio. Aí nós temos aqui também, né, no caso, é um similar dele, só que ele é com água, ele é hidratado, é hidróxido de cálcio. E o carbonato de sódio, que no comércio é conhecido como barrilha, né? Aí no lado aí nós temos as fórmulas, né? As fórmulas químicas, né, desses produtos, ok? É claro, de acordo com o pH vai ser usado aí o material, né? Se a água tiver muito ácida, recomendado é que use óxido de cálcio ou hidróxido de cálcio. Aí se ela tiver já muito básica,
aí é recomendável que use-se carbonato de sódio. Eu não trouxe aqui nessa apresentação uma tabela em que, é, por exemplo, meu pH está nessa faixa, então eu vou usar tantos de óxido de cálcio, ele vai dar a recomendação, tá? Vai ter uma planilha que vai recomendar aí, caso você não consiga fazer o teste, né? Não tiver o equipamento, a gente pode estar buscando, né, na literatura, né, alguns estudos, né, alguns experimentos que já foram feitos e a gente faz aí a dosagem do material. Aqui são alguns conceitos, né, para a gente lembrar um pouquinho mais, porque a gente vem falando, né, de alguns termos, né, só para a gente clarear a nossa mente, né, esclarecer, né, de forma bem tranquila, né, porque uma vez a gente entendendo o conceito, a gente vai entender as linguagens que a gente está passando aqui, tá? Então, o que seria essa coagulação? A gente já falou, né? Coagulação é um processo, né, que a gente fala de operação unitária, que vai ser todo o processo que vai ocorrer, né, responsável pela quebra das partículas, né? Seria aquelas partículas menores, que a gente fala de coloidais, em um sistema de água, um sistema aquoso, que a gente vai preparar o coagulante para que ele possa remover, né, esse material coloidal, né? Remover, por exemplo, lá na água o ferro, né? A gente não consegue enxergar o olho no ferro, mas ele está lá em uma micropartícula, numa nanopartícula. E aí a gente só consegue tirar esse material se a gente colocar um coagulante, né? Então, esse processo em que vai quebrar essas partículas coloidais para formar um bloco, um floco, a gente fala de coagulação. Então, a finalidade dele, principalmente, é retirar essas impurezas, né? Transformar as impurezas que tem, né? Que se encontram lá no ambiente, né? Ou suspensão, ou dissolvido, né? Que está nesse estado aí de uma partícula muito pequena, e aí para ela ser removida aí num processo, digamos, subsequente, né? Por exemplo, num processo de sedimentação, ou ela vai ficar sobrenadante, né? E a gente vai conseguir retirar esse material, né? Vai conseguir limpar essa água, vamos conseguir tratar esse efluente para que ele seja devolvido para o corpo receptor ou ser reutilizado em algum processo, né? Dentro da indústria, ok? Aí onde isso ocorre, nesse processo de coagulação e floculação? Nas câmaras, né, nos tanques de mistura, ou nos que a gente fala de floculadores, né? Que a gente mostrou numa das primeiras imagens lá, as unidades, né? Aquela unidade de floculador, aí nós tínhamos lá o tanque de decantação, tanque de sedimentação, né? Vai depender do porte da empresa, aí do tipo do influente, para ele estar disponibilizando esse tipo de câmara, né? Esse tipo de processo, ok? Eu não vou falar aqui nessa aula a questão dos formatos dos calculadores, vou só citar alguns processos, né, mas existe diversos processos em que vai misturar, né, esse coagulante, né, essa câmara, né, esse tanque, para ele poder ocorrer o processo, né. Não basta apenas a gente colocar lá o coagulante e achar que ele vai se desenvolver de forma, digamos, dinâmica, de forma independente, né? Ele vai ser dependente de alguns processos que a gente fala aí de floculadores, ok? Então, a gente vai adicionar, né, esse coagulante ao efluente, né, a uma água bruta, né, que está chegando, né, na estação, e vai adicionar uma substância química, né? Que é aí que a gente já falou, né, lá atrás, né, coagulante, alcalinizante, coadjuvante e outros produtos, né, que o mercado está trazendo aí para facilitar aí, né, a retirada desses materiais, né, indesejáveis na água, né, e que a legislação não permite que seja lançado no sistema, né. E aí ele vai reagir, né, esse coagulante, esse material vai reagir com esse material que está suspenso, que está dissolvido na água, e aí ele vai se transformar em um produto insolúvel, ou seja, ele vai separar da água, né, esse material, e aí vai ser possível a gente remover essas impurezas, né? Que muitas das vezes essas impurezas elas acabam prejudicando, acabam afetando, né, a qualidade da água, entre elas a cor, turbidez, toxicidade, patogênio, né, e outros elementos, né, que é considerado indesejável aí na água, né? Então, esse processo aí vai favorecer esse tipo de situação, né?
Aí esses aglomerados, né, esses flocos, né, que geralmente eles são meio gelatinosos, né, eles se aglutinam e aí formam esses flocos e a gente retira, né? Esses flocos podem ser na superfície, né, sobrenadante lá na água, ou ele pode se decantar, se sedimentar, e aí facilita a retirada desse material. Tranquilo? Vamos dar sequência. Aí, fatores, né, que influenciam essa coagulação. A gente já falou até, né, alguns fatores, né, que influenciam, né, o bom processo, né, dessa coagulação da água, né? Alguns fatores externos, né, ao tipo de coagulante que a gente está usando, né? Então, qual é essa espécie, esse coagulante, né? A procedência dele, se ele tem as características que a indústria, né, está prometendo, né? E aí a questão da água, né? O pH dela, o tipo de efluente, se ele está básico, né, se ele tem muito calcário, se muito cal, muito magnésio, se ele está duro, né? Então, eu tenho que analisar bem essa característica para poder escolher o coagulante correto, né? Em relação também a essa questão da mistura, como eu falei lá, o floculador existe vários processos, mistura lenta, mistura rápida, né? Ou seja, a agitação desse produto, né? Ele vai também ser importante nesse processo, a temperatura da água, né? E também a dosagem, né? Qual a quantidade ideal desse produto para ele poder favorecer o processo, né? Então, são fatores que vai acelerar, que vai favorecer aí a formação daqueles flocos, né? Ou o próprio equipamento, né, que nós tivemos lá, o desenho, né, o layout lá da estação também ela é importante, tá bom? E além desses produtos, desse material, desse coagulante, né, desse alcalinizante, esse coadjuvante e outros materiais, né, a gente tem alguns materiais, alguns, digamos, auxiliares, né, que vão ajudar no processo de coagulação, né? Por exemplo, o carvão ativado, né, após o processo digamos, de tratamento, ele pode ajudar na questão da remoção do gosto, do odor da água, né, ou seja, da remoção da matéria orgânica, né? Através do processo, digamos, de adsorção, né? A betonita, né, que é um material que é adicionado lá ao sulfato de alumínio e vai ajudar, digamos, no aumento daquele floco, na aceleração, né, do floco. Então, isso daí vai favorecer aí a aceleração e o tamanho do floco. Ácido sulfúrico também, ele vai ajudar aí na coagulação, vai melhorar a cor, vai também elevar o pH da água quando for necessário, né, porque ele é um ácido, né, então, sendo ácido, obviamente, se a gente colocar na água, vai aumentar a acidez da água, tá? A sílica também, né? Que ela vai melhorar a eficiência dessa coagulação, ela vai formar flocos maiores, né? Por exemplo, se aquele material lá ele tem uma densidade muito alta, se é um metal pesado, né? Então, é recomendável colocar esse material, que ele vai ajudar aí nessa remoção, na quebra das partículas menores, né? E também alguns polietrolíticos, né? Que é usado principalmente quando a água está muito metalizada, né? Tem muitos metais, como eu falei, muitos metais pesados, como cádmio, chumbo, né, na água. Isso vai ajudar a densidade, né? Aumentar a densidade desse material e aí com isso vai favorecer aí a formação dos flocos, né? Então são produtos, né, que vai ajudar aí nesse processo do tratamento, ok? E aí, floculação, né? A gente falou lá bem lá da coagulação, a gente vai falar agora um pouco de floculação, né? Então, ele tem, eu acho que já ficou bem claro essa questão, né? O objetivo dele é formar os flocos, né? Formar a biomassa, podemos dizer assim, para a gente fazer a retirada aí do material, tá? E quando isso ocorre, né? Ocorre num processo químico, né? Que vai ocorrer lá na água, no efluente, né? Principalmente pela questão do processo das misturas, né? Quando tiver no floculador, quando já for colocado lá o coagulante no floculador, ele esse floculador vai ter lá um processo de oxigenação dessa água, que ela pode ser lenta ou rápida, e aí ela vai favorecer a formação desses flocos, né? Aí varia muito, né? Aqui nós temos aqui, por exemplo, um tempo de 10 a 15 minutos, né? Se a agitação, digamos, for moderada do processo, ele já vai começar a formar os flocos.
Então, essa ideia que a gente está falando, ela vai clarear quando a gente quando a gente for assistir a experiência, né, do jar test, né? Que lá a gente vai ver a formação desses flocos, né? Vai ter o tempo de agitação para cada processo que a gente quer. Ah, eu quero a formação do floco, eu vou ter uma velocidade, uma rotação, né, de agitação para mim observar o fenômeno, tá ok? Então, a gente convida vocês a assistir esse vídeo, né, para ter esse entendimento melhor aí desse processo, tá ok? Aqui nós temos, por exemplo, aqui duas câmeras, né? Aí nesse caso aqui nós temos no lado esquerdo aqui o processo, digamos, em decantação, né? Ele tá, digamos, a água já está parada, aqui já está começando a aparecer os flocos na superfície, e também vai decantar lá, vai sedimentar. Aqui na imagem direita a gente já tem já os flocos formados, né? Que seria essa parte, digamos, gelatinosa, né? Que é junto com esse material que já está, digamos, agregado aqui, aqueles materiais menores, né? Que a gente não conseguia observar nem retirar do sistema. Então, aqui já é possível, né, a retirada através dos flocos. Ele formou os flocos, né? Então, vamos continuar. Então, aqui, como saber, né, essa dosagem, essa quantidade de material usado na estação de tratamento, né? Qual é digamos, equipamento que vai nos ajudar a dizer qual é, digamos assim, a dosagem ótima ou a quantidade ideal de coagulante ou até mesmo alcalinizante para ser usado no sistema, né? Então, aí, essa experiência, né, ela é feita aqui por esse processo chamado JAR teste, ou teste de jarros, ou JAR teste, né? E que tem um processo, né, que é o vídeo, né, que a gente convida vocês a assistirem, que ele vai, a gente vai visualizar a manutenção do equipamento, né, o uso dele, né, para a gente chegar a esse resultado, tá? Então, aqui eu vou considerar nessa continuidade da aula que vocês assistiram o vídeo, né, que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando aqui, tá? Então, o JAR teste, ele é, digamos assim, ele é dividido em três processos, tá? Em três etapas, podemos dizer assim. Isso vai variar a velocidade dele, né? Em cada etapa desse, eu vou ter uma ideia de o que vai acontecer. Por exemplo, quando eu inicio o processo, né, quando eu coloco os coagulantes já no JAR teste, nos jarros, eu vou observar numa velocidade o primeiro processo de coagulação, né? Que eu vou colocar, por exemplo, o equipamento numa velocidade alta, justamente para ele quebrar aquelas partículas, né? Acelerar esse processo para ele começar a formar a floculação. Aí, após essa dispersão rápida desse coagulante, né? Essa velocidade, que vai ter uma palheta lá, vai estar aereando aquela água, eu vou reduzir um pouco, né, a velocidade para poder formar a floculação. Vai ser o processo de floculação lenta, né? Ou seja, a velocidade vai estar baixa. E o outro processo é a decantação, onde eu vou ou reduzir muito baixa essa velocidade ou zerar a velocidade. Ou seja, essa água vai ficar parada, vai ser o tempo que ela vai decantar, né? Que os flocos vão se depositar no fundo do jarro, no fundo da estação, ou também vai sobrenadar. E aí eu vou ter aí o meu resultado. A quantidade exata, né, de coagulante a ser aplicada em um sistema, né, vai depender daqueles pH que a gente falou. Se eu quero, por exemplo, usar o que a gente viu no teste, né, o sulfato de alumínio. Então, eu tenho que estar lá, a minha água vai ter que estar nesse pH de 5 a 8. Se não tiver, eu vou ter que colocar lá um produto, digamos, se ela estiver abaixo de 5, então eu vou colocar um produto ácido para ela chegar lá esse pH nessa faixa. Ou se ela tiver muito básica, se tiver lá 12, né, por exemplo, de alcalinidade, aí eu vou ter que colocar um produto básico para reduzir esse pH. De forma que que esse processo, que esse teste, para ele ter o seu dado, né, digamos assim, o mais verdadeiro possível, ele tem que estar nessa faixa do pH, ok? Aqui nós temos os jarros, né, o equipamento. Aqui nesse caso, aqui nós temos 4 jarros, mas pode ter equipamento de 5, de 6 jarros, ou ele sozinho.
tá? O ideal é que ele tenha aí no mínimo 4 jarros, porque eu vou colocar aí diversas concentrações, né, do produto que eu for usar, e aí o que tiver, digamos, a água mais clarinha, a turbidez menor, é é a quantidade desse coagulante que eu vou usar, né? Tá? Então, vamos dar sequência. Então, aqui é o vídeo que a gente está pedindo para vocês assistirem, que no caso aqui é 5 jarros, né? E onde houve, né, diferentes quantidades para a gente saber qual é a quantidade ótima, né, para a gente usar lá no processo, né? A gente vai, qual a dosagem ideal de coagulante. A gente vai perceber que a gente pode imaginar que se eu colocar mais coagulante, eu vou ajudar o processo, né? Vou acelerar a minha coagulação, mas a gente vai ver que isso não é verdade aqui nesses testes. Então, ele precisa ter aí uma quantidade ideal para poder fazer efeito lá no sistema, tá bom? Tá aí o link, né? A gente vai colocar no grupo para vocês assistirem, porque ela vai complementar essa aula, tá? E aí é o procedimento, né, que vai ocorrer nesse jar teste é da seguinte forma, né? A gente vai colocar a amostra que a gente vai coletar lá do efluente ou da água bruta. Aí aqui tem 1 litro, mas pode ter jarro de 1,5, né? Aqui eu estou considerando que aquele jarro, né, que a gente se referiu, ele é de 1 litro. Né? Então, a gente vai, antes da gente iniciar o processo, né, é claro, né, a gente vai ter que saber quanto é esse pH, qual é a turbidez, né, e outros parâmetros que for necessário, como temperatura. A maior quantidade de parâmetros que a gente analisar antes de a gente iniciar o teste é ideal, porque após o teste a gente vai fazer o comparativo, né, a gente vai ver quanto é que precisa de alcalinizante, coagulante que a gente estiver lá testando, né. Então, a esses jarros, né, após, né, ter lá a amostra, né, e dentro de cada equipamento tem uma palheta, né, essa palheta tem a função de aerar a água, ou seja, de oxigenar a água, né, de agitar a água, né, para ela poder ocorrer o processo, né, para acelerar esse processo de tratamento, né, porque a gente precisa do resultado logo, a gente precisa que esses flocos se formem logo, né. E aí a gente pode já iniciar ela com uma baixa velocidade, justamente para poder o material ele ficar homogêneo, né? Aquele material que tivesse lá suspenso ou sedimentado lá, ele possa ficar de uma forma homogênea. Isso antes de colocar qualquer material. Em seguida, né, a gente coloca para agitar de forma maior, né, mais vigorosa, né? Coloquei aqui uma velocidade de 0,9, mas pode ser 1, 5, né? Então, nós temos que colocar numa velocidade, digamos assim, alta, né, durante o tempo de 1 minuto. E aí a gente vai adicionar o produto, né, o coagulante que a gente quer testar, porque a gente quer saber a quantidade. Digamos que eu quero saber lá a quantidade de sulfato de alumínio que eu vou colocar lá na minha gestão de tratamento, né. E aí eu, se for o caso, eu corrijo o pH, tá, para poder colocar lá o coagulante. Ok? Aí a gente pode observar aqui uma seguinte situação interessante, é que a literatura ela já coloca, no caso aqui, uma dosagem de turbidez. Porque imagine que eu vou fazer o teste e eu vou chutar lá a quantidade de sulfato, né? Então, aqui na literatura, ela já está nos apontando qual é a quantidade, digamos, de dosagem de teste ideal para a gente desenvolver lá o teste, tá? Por exemplo, se a minha turbidez der 200, o NT, né, 200 unidades nefolométrica, né, que é a unidade de turbidez, o ideal é que eu tenha aí um sulfato para me usar de 27 miligramas por litro. Ainda vai ter um cálculozinho, né, que aí ele vai dar a média de quanto eu vou usar. Aí, por exemplo, digamos que após o cálculo, que eu vou ter que usar mais uma formulazinha aqui que eu não trouxe agora para vocês, digamos que lá ele dê lá 5 miligramas por litro, né? Aí eu vou colocar um jarro, digamos, 1,5, 3, o 5, o 10, por exemplo, né? Que são cinco jarros, né? Vou fazer aquela média lá para me diluir, lá para me saber qual é a minha concentração ideal, tá?
Então, esse quadro aqui, né, ele, ele é fundamental a gente saber esses valores aqui da turbidez, tá ok? Para a gente saber, para a gente não ficar chutando lá quantidade de sulfato de alumínio, né? Ele já tem essa tabela determinada aí para a gente fazer o nosso teste, ok? Aí, depois que terminar esse período de agitação rápida, né? Depois que eu colocar já lá o coagulante, né? Já fazer a correção do pH, aí eu vou diminuir essa velocidade, né? Eu já fiz a agitação rápida, ele já homogeneizou, ele já iniciou o processo. Aí eu vou colocar numa outra faixa de velocidade, no caso aqui eu estou colocando 0,3, né? Bem menor que, é um terço quase da velocidade inicial, né? E aí eu vou deixar um tempo maior, né? Para ele começar a aparecer os flocos, começar a ocorrer o processo da reação química, tá? Que vai começar aí a formar os flocos. Após esse período, né, eu vou. A gente vai desligar o equipamento, né, ou deixar na velocidade mínima, mas o ideal é desligar. Aí ele vai ficar descansando aí por de 8 a 10 minutos, que é o tempo em que esse material ele vai se sedimentar, ele vai se formar os flocos, né? E aí eu já vou poder visualmente observar lá se essa água está clarinha. Aí depois eu vou fazer a medição dos parâmetros. Aí, a partir daí, eu vou dizer qual a quantidade ideal aí para me usar esse coagulante, ok? Então, aí é a questão da visualização, aí essa é a etapa 6, tá certo? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, eu tenho aqui meu efluente bruto, minha água bruta, né? E após o teste, o resultado, digamos, ele vai estar uma água clarinha, vai estar lá flocular, vai estar sedimentado lá os flocos, ou lá no sobrenadante. Aí, visualmente, né, eu posso dizer que qual é a água mais clarinha que está, após o processo, e também fazer lá a análise, principalmente da turbidez, né? Para ver se ele já pode estar dentro do parâmetro para ser, digamos, devolvido ao corpo receptor. E para essa parte lá, que seria a experiência, né? A gente ia desenvolver no laboratório, mas a gente pode muito bem estar observando aí no vídeo, né? No IFPA nós temos lá o JAR-teste, né? Para a gente fazer essa experiência. E a gente pode muito bem fazer, no caso, a gente usar aí o sulfato de alumínio, tem, pelo menos até terminar as aulas, até começar esse processo da pandemia, né? Tinha lá o sulfato de alumínio, né? Só que ele está na forma pura, a gente faz a diluição, né? E aí a gente tem lá a concentração ideal para a gente fazer esse processo, né? Então, depois que a gente faz o processo, a gente sabe, digamos, a dosagem ótima, né, do teste, eu vou agora fazer o meu cálculo, digamos assim, de como ele vai ser lançado lá, digamos, no floculador, lá naquela unidade de floculação, decantação, né? Eu não vou simplesmente saber lá a minha quantidade, né, que eu vou usar. Eu tenho que saber qual é, digamos, a vazão do meu efluente para ele poder ter efeito, né? Digamos, eu tenho que saber o tamanho da minha, da minha estação, qual é o volume de efluente que eu tenho, para mim poder fazer a, a, a dosagem certinha, tá? Então, após a gente determinar a concentração ótima, né, do coagulante, né, no jar teste, a gente vai preparar essa solução nessa tina, né, que seria aqui, digamos, a casa de química, né, tem aqui um tanque, por exemplo, né. Aí esse formato aqui a gente fala de tina, porque ele facilita, por exemplo, bem aqui nesse funil, da gente ter uma torneira aqui que vai dosar aí a vazão, né, para ele poder ser lançado no sistema. Então, aí eu tenho que saber o volume dessa tina, dessa casa, né, desse processo aqui. Nesse caso aqui, eu tenho, digamos, aqui um volume de 5.000 litros. Esse material aqui, tá? E aí eu pego 100 quilos de sulfato de alumínio, no caso, se for sulfato de alumínio, eu acho a concentração desse produto aqui nessa tina aqui, ó. Ok? Aí eu faço, como é que eu faço o meu cálculo aqui, ó? Da minha concentração. Lembra-se como é que a gente faz o cálculo da concentração? A concentração normal que a gente fala lá na química, que a gente falou lá na concentração do DBO.
É o mesmo processo aqui, ó. A concentração, ela é a massa, aqui no caso tá a grama, por volume, ó. Toda vez é isso, a concentração é massa por volume da solução. Então, eu tenho aqui a minha massa de 100 quilos, meu volume 5.000 litros, ou 5 metros cúbicos, né? A gente sabe, né, que um metro cúbico de água equivale a 1.000 litros de água, né? Então, eu faço a divisão e acho a minha concentração aqui, ó, dessa minha tina aqui, que é 20 gramas por litro, ok? Então, por exemplo, se eu tiver lá a minha concentração, olha, eu preciso de tanto numa tabela, né? Digamos que eu tenho uma tabela lá, ele vai dizer que o sulfato de alumínio, o ideal é colocar 20 gramas por litro. Ou seja, 20 gramas por litro equivale a 100 quilos em 5 metros cúbicos, tá ok? Aí é só fazer a regra de 3. Se eu tenho 20 gramas em 1 litro, quantos litros eu vou ter em 100 quilogramas, né? Então, eu peguei a minha tina, já sei a minha concentração, né, que é 20 gramas por litro, né? Tem aqui o volume, né, que é 5 metros cúbicos, né? Aí eu tenho a minha torneirinha aqui para me ligar aqui, para mim vazar, né, para me liberar o meu material, né, o meu sulfato que está dissolvido, para o floculador lá para o sistema fazer o tratamento. Eu tenho que saber, por exemplo, qual é a vazão lá do sistema, né, para eu poder ter a minha dosagem certinha, né? Regular lá a minha torneirinha lá, o meu tempo que eu preciso estar liberando esse produto para ele poder ocorrer o processo, né? Processo de mistura rápida, de mistura lenta ou intermediária. Né? Aqui só para ter uma visão, né? Por exemplo, lá as casas de química, né? Se a gente observar essas estruturas, a gente pode perceber aqui, ó. Nesse primeiro aqui, digamos, essa tina aqui, ó. E o outro aqui são os processos, digamos, de floculação, decantação, né? E vai seguindo as outras unidades. Ó. Então, ele está recebendo efluente aí no processo, e aí, bem aqui nesse tanque, né, ou nessa tina, a gente vai liberar aí a quantidade de material para o restante do processo. Claro, esse aqui é um desenho, né? A gente pode ter diferentes desenhos aí para a gente ter. A gente pode até, de repente, jogar direto no floculador, né? Mas nós podemos não ter o resultado ideal, né? Porque geralmente a entrada do material, né? Ele está contínuo na metade, a entrada do efluente, né, no sistema, né? Então, a gente precisa realmente dessa casa de química, né, esse equipamento para ele estar liberando aí de forma ordenada, de forma controlada para o sistema. Então, aí, qual é essa vazão, né, qual é essa dosagem ideal, né? A gente já verificou lá a nossa dosagem ótima, né, no nosso jar teste, já verificamos lá a concentração lá que tem lá na casa de química. Então, a gente agora tem que saber qual é a dosagem ideal. Vamos imaginar uma situação que lá no jar teste a gente encontrou a dosagem ótima de 10 miligramas por litro. Lá, digamos, os 5 jarros. Né? A gente observou que no jarro onde tinha essa concentração de 10 miligramas por litro era a dosagem ideal. E aí, a minha água, né, a vazão, né, do meu efluente, né, que está entrando na estação de tratamento, ela é 90 metros cúbicos por hora. Ou seja, vazão, a gente sabe, né, que é volume e tempo, né? Então, nesse caso aqui, a minha vazão da minha entrada do meu efluente, ele é 90 metros cúbicos por hora. Eu quero saber qual é a vazão que eu vou ter que lançar esse coagulante dentro da estação, né? Eu vou ter que abrir a minha torneirinha lá e vou dizer, olha, a minha vazão está sendo tal. Aí a gente faz um cálculo muito simples, né, para chegar a esse resultado. Aí nós temos aqui, digamos assim, o processo, né? A gente verificou aqui no teste de jar teste que a dosagem ideal, né, seria que a gente observou nos 5 jarros aqui, a gente verificou que a dosagem ótima desse processo era 10 miligramas por litro, que é a mesma coisa gramas por metro cúbico, né? Então, se eu tiver miligramas por litro, eu estou me referindo também a gramas metros cúbicos. Eu tenho a tina, eu tenho esse volume que a gente já falou anteriormente, a quantidade do processo. Eu quero saber qual é a vazão, qual é esse quesinho, né? Para ele ser liberado para a estação de tratamento. Eu já disse também no problema
que é a minha vazão aqui do meu efluente, da minha entrada aqui do meu material, que eu posso ver essa vazão aqui através da calha Paschen, né? Eu vou ver qual é a vazão de entrada no sistema. Aí, nesse caso aqui, a gente deu de 90 metros cúbicos por hora, né? Essa mudança aqui de miligramas para litro por grama metro cúbico é em função da unidade aqui, ó. Nós temos na vazão metros cúbicos por hora. Aí eu tenho aqui grama metro cúbico, né? Então eu tenho que ter unidade igual para mim poder fazer o corte, né? Aí como fica o cálculo? Então a gente tem aí os dados, né? Concentração lá da tina, né? Que é o sulfato de alumínio, né? Ou pode ser outro material, que ele é 20 gramas por litro, né? De acordo com o cálculo que a gente viu lá da concentração, lá dos 100 quilos, né? De sulfato de alumínio por 5 metros cúbicos de água, né? Então, a dosagem ótima é a que eu quero achar, vai depender da unidade, né, que eu estou lá trabalhando, geralmente lá em miligramas por litro ou gramas por metros cúbicos, né? A gente percebe aqui que essa dosagem aqui é a relação massa-volume, tá? Que seria litro ou metro cúbico. Então, a vazão do efluente já foi dado, né, que foi 90 metros cúbicos também, né, a essas unidades, né? E aí eu quero saber a vazão, né, que eu vou estar liberando aí o meu coagulante para a minha estação de tratamento. Aí eu tenho essa fórmula aqui, ó, do Qzinho, né, que é da solução que eu preciso, que é a vazão vezes a dosagem ótima lá do jar teste, dividido pela concentração. Eu tenho os dados, né, eu tenho a vazão, né, que é 90 metros cúbicos por hora, eu tenho a dosagem ótima lá do jar teste, né, que é o Dzinho, que é 10 gramas metros cúbicos, eu já transformei, né, de grama para litro para 10 para grama metro cúbico, dividido pela concentração lá da tina, que seria 20 gramas por litro. Ou seja, eu vou chegar ao resultado de 45 litros por hora, né, que seria a minha vazão da minha torneirinha lá que eu tenho que abrir para que ele vaze esse material para a estação de tratamento, para ela poder ter o processo lá de agitação, todo aquele processo para coagular, né, para para aquele material ele flocular ou sedimentar e a gente fazer a retirada, ok? Então, são um cálculo bem tranquilo, bem simples, né? Que o operador lá da estação pode muito bem desenvolver, porque ele que vai estar operando, né? Então, ele pode ir lá saber a quantidade de material que ele vai estar liberando lá e o processo vai estar ocorrendo normalmente. Tá ok? E aí, só para a gente fechar essa ideia, né? Mas o que seria essa decantação, né? O que é, né? Então, é uma operação, né? A gente já falou, inclusive, né, um pouco, né, sobre esse slide aqui, só está reforçando, né? Então, aí é o processo que vai ocorrer a deposição desse material que está em suspensão, né? No caso, pela ação da gravidade, né? Porque ele vai se deslocar para baixo ou para cima de forma autônoma, né? E aí já é uma preparação para filtragem, né? Para outro processo, né? A gente vai retirar esse colóide maior e aí ele já vai dar sequência a esse material, né? De caso se for para filtragem, ok? E aí ele é um processo que ele vai deixar a água, digamos, tranquila, a água meio que parada, para ele poder ocorrer o processo de deposição, ok? E aonde isso ocorre, como a gente já falou, é nos tanques, né, de mistura, pode ser lenta, rápida, aí há vários desenhos, né, desse processo, ok? Então, aqui só para vocês imaginarem aqui uma unidade de mistura rápida, né, nós temos aqui, vocês podem perceber aqui um vertedor, né, ou uma calha Parson, onde ele vai controlar a vazão da entrada aqui desse material, né? Então, aí, nesse momento aqui, dessa mistura, né, que a velocidade está um pouco alta, ó, então ele vai ocorrer essa mistura rápida aqui desse coagulante, né? Então, aí ele vai acelerar o processo de desestabilização das partículas e vai favorecer a dissorção aí desses colóides, né? Ok? Aí nós temos aqui também, né, alguns modelos, alguns desenhos, né, de como é esse processo. Por exemplo, um sistema hidráulico, né, então aí tem essa canalização, né, aí vai ter digamos, uma intensa turbulência, né, e vai entrar aqui o material, né, aqui nós temos aqui o vertedouro, né, pode ser uma cagapacha, e vai estar liberando esse efluente, ó. Aí vai ter vários obstáculos aqui, ó, e essa água aqui, ela vai meio que favorecendo esse processo, né, ela vai aqui
batendo, né? E aí com isso vai favorecendo os flocos, né? Tem vários obstáculos aqui. A gente está falando de sistema hidráulico, né? Ele está lá como um obstáculo. Ou ele pode ter um agitador, né? Um equipamento mecânico, né? Que vai estar lá com uma palheta, né? E que vai estar favorecendo aí essa, digamos, essa centrifugação, uma bomba, né? Injetando ar, né? Então ele vai acelerar o processo, como lá no Jarteste, aquela palhetinha lá, e vai ocorrer dessa mesma forma aqui, tá ok? Então, naquela experiência que a gente fizemos, no espaço maior, na estação maior, ela vai ocorrer o mesmo processo. A gente precisa arear, a gente precisa estar levando oxigênio lá para aquele ambiente. Ele não pode ficar parado, senão ele não vai homogeneizar, ele não vai ocorrer o processo, ok? São vários desenhos, né? Trouxe alguns aqui só para a gente ter uma ideia, né, que a gente está falando, de como esse processo das misturas. E nós também temos aqui um outro parâmetro, que é a decantação. É só para a gente, digamos, entender um pouquinho como é que funciona a questão da vazão, né? Aí nós temos um tempo, né, de detenção, né? Digamos que é o tempo que essa água permanece lá naquele decantador, que aquele efluente está lá, né, ocorrendo esse processo, né? E nós temos dessa forma o tempo, né? Ele é essa razão aí da capacidade, né, do tamanho desse decantador, né, dividido pela vazão. Aí eu vou ter esse tempo, né, de quanto tempo, né, eu preciso, digamos, ocorrer esse processo. De quanto tempo eu vou manter aquela torneirinha aberta lá? Eu vou manter lá ela 1 hora aberta naquele processo. Aí eu vou ter que fazer esse cálculo aqui para mim saber esse tempo. Ok? Então, aqui nós temos o decantador, é um desenho bem tranquilo aqui, é um desenho convencional, né, onde entra aqui a água já com, com produto químico, né? Ela é floculada, né? Aí então ela já vai seguir aqui para o decantador, né? Então, ela tem também umas barreiras aqui, justamente para reduzir a velocidade da água e o processo da sequência, ok? E aí esse material vai decantar no fundo por processo, digamos assim, de ascensão, né? Um processo que o material ele vai, digamos, ser sugado. Isso facilita porque ele só vai sugar lá esses flocos, né? E aí ele vai para outro processo, né? Para o descarte, né? Por exemplo, ou pode ser descarte lá no corpo receptor, ou ele vai ser tratado lá em outros processos lá do lodo, tá ok? Então aqui, digamos, é um decantador, que a gente fala de decantador horizontal. E aí nós temos também para o fluxo laminar, né? Que ele vai retirar já lá já o lodo que ficar já lá no fundo, né? Então ele vai abrir lá o vertedor e vai tirar lá o material, né, que está decantado no fundo lá, tá? Aí tem algumas, digamos, algumas zonas, né, do material que está ocorrendo o processo, né? Ele não pode também abrir, né, de forma exagerada, porque o processo vai continuar, né? Então ele está tirando de forma lenta aí, ok? Aí a gente chama de decantador vertical, tudo bem? Tranquilo? Tá terminando? Tá, aqui tem um artigo, né, aqui do Congresso é, de, de Química, né? Um trabalho que os alunos fizeram, né? Publicaram nesse congresso, que foi em relação à eficiência desse material, né? De diferentes, digamos, coagulantes utilizados, né? Para saber qual é o melhor, qual é a eficiência. Então, eles analisaram aqui em relação apenas à eficiência, tá ok? Por exemplo, aqui, eles fizeram, analisaram alguns parâmetros, como sólido suspenso, totagem, DQO, DBO, carbono orgânico total, nitrato, surfactante, turbidez, né? Então, aqui tinha o efluente bruto, né? Tinha os parâmetros, né, que eles analisaram. Após o tratamento, digamos, com sulfato de alumínio, eles verificaram aqui que houve uma redução bem grande aí dos parâmetros, né? Por exemplo, o sólido suspenso, que era de 1.632, após o tratamento com sulfato de alumínio, chegou a 240. E aí a gente percebeu também uma redução bem drástica aí usando esse tipo de coagulante. Ó. E se a gente usar o cloreto férrico, né? Aí eles também analisaram aqui, né, os mesmos parâmetros, né? E aí a gente observou uma redução ainda maior, né?
Por exemplo, os sólidos totais, a redução já chegou a 150, foi até mais eficiente que o sulfato de alumínio. E todos os parâmetros também, se a gente analisar, também foram menor. Tá? Então, o mais eficiente, o mais indicado para esse tratamento, que seria uma indústria de têxtil, né, que produz muito agente químico, então o ideal seria usar o cloreto de ferro. Claro que não foi levado em consideração aqui o valor desses produtos, né? Já que o produto, o cloreto de ferro, ele é muito mais oneroso que o sulfato de alumínio, né? Então a gente percebe aqui que a eficiência aí da remoção do alumínio chegou em 85, mas a do cloreto de ferro foi maior. A gente percebe que em todos os parâmetros, né, o cloreto férrico aí ele só não foi tão eficiente para o surfactante, mas a maior parte deles foi aí para o cloreto férrico, tá ok? Então, a gente pode estar pesquisando na literatura e vendo qual é a eficiência ideal, melhor, né, para cada tipo de produto. Aí aqui nesse slide também eu trouxe aqui para a gente fazer um comparativo em relação à legislação, né? Só para te ter uma ideia, né, eu trouxe aqui os parâmetros, né, que está lá no CONAMA, no caso 357, né, eu trouxe aqui da classe 2, nós temos classe 1, no caso aqui essa classe água doce, tá? E aí nós temos aqui a legislação da potabilidade, né, que é a 2914 de 2011, e aqui nós temos a 430, né? Por exemplo, a cor no CONAMA do 357 da classe 2, ele dá um limite de 75, tá? De potabilidade 15 e do CONAMA 430 não tem esse parâmetro, tá? Ele só fala virtualmente ausente, ok? Turbidez, na classe 2, nós temos aí 100 para a classe 2, né, da água doce, e da classe 1, né, a gente tem 40, né? E o de potabilidade é 1, tá? Aí aqui, nesse último quadro aqui, é a relação deles, né? Por exemplo, se eu pego 75 dividido por 15, eu tenho uma relação de 5 miligramas da cor, né, por litro de água, né? Do efluente, né? Só para a gente ter essa relação aqui. E aí a gente vai descendo aí os outros materiais, né? Quantidade para a gente, inclusive, lembrar, né? Nitrato, né? Lá no CONAMA 357, na classe 2, né? Aí a gente está, digamos aqui, colocando aqui um limite de 10 miligramas por litro, né? É o mesmo cobrado de potabilidade, no entanto, não tem lá no 430, tá? Porque, na verdade, o 430, ele limitou, né, em alguns parâmetros de forma geral, generalizada, né? Por exemplo, ausente não tem, né? Então, ou seja, a sugestão é que esse material não esteja nesse parâmetro aí, que seria realmente o lançamento do efluente, tá ok? Então, a gente pede aí que vocês leiam essas normas, né? Que a gente entenda um pouquinho delas, porque o resultado das análises, que a gente precisa fazer o tratamento da água, precisa fazer o tratamento do efluente, então ele tem que estar aí de acordo com a resolução do CONAMA ou com aquela legislação estadual municipal. Então, aqui é de referência que a gente usou, né, para fazer essa apresentação, inclusive um material muito interessante que eu peguei aqui foi do Nelson Vigílio, já era uma apresentação, né, que eu fiz adaptações, ok? Então, a gente agradece aí a oportunidade, a gente pede desculpa por o vídeo ficar longo, mas é porque o tema requer esse conhecimento, a gente pede que vocês leiam o material, tá? Que assistam o vídeo, né? E aí, qualquer dúvida, estejam procurando a gente vai ter aí um imenso prazer de estar ajudando, de estar colaborando, contribuindo aí com a formação de vocês, né? Então, mais uma vez, obrigado, forte abraço e até a próxima aula. Só desligar aqui.